O São Paulo Futebol Clube ele planeja neste momento duas saídas e são jogadores veteranos do elenco do Tricolor Paulista que vão abrir espaço para jogadores excelentes que já estão na equipe de base do São Paulo e também jogadores que já foram contratados que não são necessariamente da equipe de base. Eu quero falar de um contrato assinado no São Paulo agora com uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Você não ouviu errado. É um jogador extraordinário do São Paulo também que aparece agora nos noticiários, coisa muito bacana que eu vou atualizar. Além disso, sabe o jogador lateral esquerdo do São Paulo, Nicolas? Eu quero te falar de uma coisa que está acontecendo com ele aqui agora muito, mas muito interessante mesmo e que num estalo de dedo ele vai ser absolutamente valorizado. Um jogador cuja Roma da Itália está querendo levar, agora ele ganha mais uma página nessa nova história. O Lucas Moura sofreu ali uma lesão séria e agora ele fica umas 10 semanas fora. Sabe já quem que é? O substituto de Lucas Moura? Vem comigo então que eu vou te contar tudo o que está rolando no São Paulo Futebol Clube agora, hoje. Chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo, venha comigo, realmente faça parte desta família que só cresce, que eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, olha só, quero te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans. TV Fans, que é onde você consegue assistir a todos os jogos de futebol, em qualquer campeonato, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, tudo o que você quiser. Na TV Fans, você consegue ter muita praticidade, facilidade mesmo para conseguir o acesso e também você roda ela na TV Box, celular, notebook, televisão, tudo o que você quiser, você consegue rodar ali a TV Fans. Você tem acesso aos seus filmes e séries favoritas com muita qualidade e também o conteúdo infantil, que é filmes e séries infantis top demais. E aí, como é que você faz então para contratar a TV Fans? Você vai no QR Code que você vê aí, ó, ou no primeiro comentário fixado. E o que vai impactar? Você vai chegar lá e falar pros caras, ô, vim aqui conhecer, você tem um teste grátis. Não chega contratando direto. Você faz um teste grátis sem compromisso. Gostando aí, você contrata, vai abrir aí um WhatsApp pra você conversar com o pessoal. É top ou não é? Vai lá e conheça o pessoal da TV Fans. Valeu, tamo junto. Gente, é o seguinte, vamos às notícias do São Paulo aqui agora então. Pra começar, o São Paulo ele perde pro Atlético Mineiro e ele demonstra já uma total e absoluta necessidade, né, de ter o Lucas Ramon jogando. O Mike, que é um jogador da equipe de base, que ele não merece críticas agora, apesar dele não ter ido bem, ele não foi bem como muitos jogadores do time do São Paulo que perdeu pro Atlético Mineiro lá, o que também é uma coisa assim que você fala, poxa, perdeu pro Atlético Mineiro lá, na Arena MRV, campo lotado, acabou o jogo, os caras estavam comemorando uma final ali, então o São Paulo perder, ele não enxerga mesmo como uma terra arrasada. Agora o São Paulo pega o Palmeiras em casa e, se ganhar, assume a liderança isolada de novo do Brasileirão e é assim que se faz um campeão brasileiro. É fazendo uma final após a outra, sim. Ganhamos vários, perdemos uma final. E agora vamos ganhar a próxima e acho que é mesmo por aí. E o Lucas Ramon ficou fora, mas quem ficou fora também foi o Lucas Moura e o Luciano. O que mostrou ali pro São Paulo que o Caleri, que vivia uma ótima fase, sim, depende muito também de Lucas Moura e Luciano, apesar do Lucas Moura e Luciano não estarem vivendo uma fase incrível, eles chamam a marcação. Marcos Antônio e Danielzinho sentiram o mesmo efeito do Caleri. É um momento em que você tem jogadores brilhantes, como Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, que não conseguiram jogar porque afunilou muito aquele meio campo que tinha a ausência de Lucas Moura e Luciano. O São Paulo, então, tendo essas necessidades, ele vê o Cauli hoje no time ganhando uma chance formidável. O Lucas Moura numa dividida com o jogador do Atlético Mineiro, com dois, né? Um capotou com ele, o outro veio num carrinho, bateu o joelho na costela dele, fraturou duas costelas. Então ele está fora de combate, fora do São Paulo, pelas próximas 10 semanas. Então 10 semanas dá 8 semanas, são 2 meses, né? 2 meses e meio. Porém, quando acabarem os 2 meses e meio, nós estaremos ali quase na Copa do Mundo, que começa ali no dia 11 de junho, vai até 19 de julho, salvo engano. Então vai chegar em junho agora, o pessoal vai falar, ó, Lucas Moura, espera mais um pouquinho, vai se preparar agora fisicamente na pausa da Copa, quando voltar a Copa você volta. Então ele vai voltar quase no fim de julho, praticamente em agosto nós teremos Lucas Moura. E isso aí é um tempo considerável, né? Então o São Paulo tem que ter um substituto. E Cauli ganha a chance assim do nada. Cauli veio pro São Paulo e encontrou uma tremenda falta de espaço, com cadeiras cativas merecidas para Danielzinho e Marcos Antônio, que até tem outra posição do que o Cauli, mas também as cadeiras cativas ali garantidas para Luciano e Lucas Moura. Então o Cauli agora
Vendo que o Lucas Moura saiu, o único concorrente da posição que ele tem é o Pedro Ferreira. O Pedro Ferreira, aquele moleque canhoto que bate bem na bola, dá assistências assim tranquilo, tem a visão de jogo apurada, é o radarzinho, né, que ele enxerga por radarzinho, ele percebe antes e joga a bola num ponto futuro, onde jogadores como Caleri, como sei lá, qualquer atacante, ataca espaços vazios, recebendo passe em ponto futuro. É aquele passe rasteiro, lançamento rasteiro. O moleque é bom, só que num primeiro momento, o Cauli, que veio todo cheio de glamour, todo cheio de pompa lá do time do Bahia, que é do Grupo City, com o técnico Rogério Ceni reclamando assim, muitas reclamações mesmo, falando, ó, o Cauli era pra estar aqui, eu queria o Cauli aqui. O Ceni bateu muito nessa tecla. Então o que aconteceu agora é que o Cauli do nada uma chance lhe cai no colo. Ontem ele não teve um brilho individual, mas também tá longe de ter ido mal. Foi até muito elogiado até em alguns momentos. Então o Cauli agora ganha essa grande chance, mas, Cauli, abra teu olho, meu parceiro, porque Pedro Ferreira também vem babando pra pegar essa sua posição aí, que hoje eu acho que é merecida sim para o Cauli, mas também o Pedro Ferreira merece ter esse espaço, porque a categoria de base do São Paulo Futebol Clube sempre deixaria o São Paulino tranquilo e cheio ali do dinheiro quando os caras são vendidos, né? Claro que a diretoria anterior fez algumas lambanças com as vendas, mas agora o São Paulo aparentemente entrou no eixo. Quer ver como é que foi? O zagueiro, o Luiz Osório, de 19 anos, Luiz Osório, 19 anos, que tem brilhado muito nas categorias de base do São Paulo. Você viu que o Isaac já subiu, né? Ele também teve essa questão do contratual muito falada, da renovação, e o Isaac subiu e tá quase pronto para jogar já. O São Paulo hoje encara o Isaac como um zagueiro que vai ter futuro ali. É um plano de carreira, não é só para vender o jogador. Já o Luiz Osório, o São Paulo vê nele 19 anos, não é também aquele cara que você fala, opa, quando que estará pronto? Já está pronto. 19 anos, é claro que um zagueiro não é igual um atacante, né? O atacante é alegria nas pernas, sai driblando e tal, é diferente. Um zagueiro se errar ali atrás por imaturidade, toma o gol, é queimado na carreira. Então, a zaga realmente começar com 21, 22, nada mal. Salvo alguns casos como Beraldo, Breno, que são fenômenos do time, e aí pronto, não tem jeito. Militão é diferente. Agora, o Luiz Osório, o São Paulo fez a renovação contratual com ele, assinando até 2030. E o São Paulo coloca uma multa rescisória de 100 milhões de euros, o que totaliza a bagatela de mais de 600 milhões de reais, caso o São Paulo venha alguém depositar a multa do jogador e querer levar o jogador. É claro que é meio utópico, né? Você pensar, é meio sonhador demais, né? Utópico é o sonhador. Você pensar, poxa, nós vamos levar então o zagueiro para jogar 100 milhões de euros, alguém deposita a multa, o São Paulo ganha 600. Não é o caso. Os caras fazem proposta, mandam 10 milhões de euros, começa com 5, o São Paulo, não, eu quero 15, os caras fecham em 10. É mais ou menos isso. Só que o São Paulo fez isso com vários e vários jogadores. Então o São Paulo, como tem essas multas extraordinárias, multas altíssimas mesmo, nessa questão da venda do jogador, se ele quiser ir embora, tendo que pagar a multa, o São Paulo consegue se resguardar. Então, quero o Marcos Antônio. O Flamengo bateu aqui a porta e falou, tô levando o Marcos Antônio. Leva aí então, paga 600 milhões. É tipo isso. Se o São Paulo quiser negociar por 100, 200, 300, qualquer valor o São Paulo tem o direito, porque tem o contrato. Então o São Paulo tá simplesmente se resguardando. Fez isso com Igor Felisberto lá atrás, fez isso com um monte de jogador, vendeu muito mal os jogadores que foram embora, mas tem sim a chance agora de recuperar o seu caixa, o seu cofre e não ficar mais com problemas financeiros vendendo uns 2, 3 jogadores dessa equipe de base, mas se vender bem, né? Então, bem-vindo Luiz Osório agora para o time profissional, vai chegar logo logo e já chega com essa panca toda aí. Quem não tá com uma moral toda assim tão maravilhosa ali é o Luan e o Rafael Tolói. Estima-se que esses jogadores vão sair do time de São Paulo findado o contrato em dezembro. Dezembro acaba o contrato de Tolói e de Luan. São Paulo não chamou os caras para renovar e não quer continuar com os jogadores. Então ambos ficarão disponíveis no final do ano e o São Paulo não deve mesmo renovar. Até fiquei sabendo que o time do Goiás está querendo repatriar o Tolói. Lembra? Tolói, São Paulo contratou do Goiás, do São Paulo
Paulo ele foi embora pra Europa. Então o Goiás é meio que um clube formador, não sei se formou lá, mas para o São Paulo, para a fama do Tolói, quem formou ele mesmo foi o Goiás, que está querendo levá-lo de volta. Acho muito bacana que ele vá pro Goiás, até porque ele estará mais velho ano que vem, ele não tá sendo importante. Não tô nada contra o Tolói, mas ele poderia ser importante agora. Só que o Alan Franco não deixa nem o Arboleda jogar, o Sabino não deixa nem o Dória jogar, sabe? Que são caras que estão muito mais preparados do que o Tolói, que já tem a idade avançada. Então ano que vem, pensar em Tolói é maluquice, né? São Paulo emprestou o Ferrarese, demonstrando que não tem nenhum tipo de necessidade de ter zagueiro. Então o São Paulo fez um caminho aí que ele contratou alguns caras de graça, mas ele nem precisava. Talvez o caso do Tolói e também do Dória. O Tolói indo embora no final do ano, abre-se esse espaço aí pra Isaac e também pro menino aí, o Luiz Osório. O São Paulo já emprestou o Ferrarese. Perdendo o Tolói, é condição assim obrigatória ele ter um zagueiro ali da equipe de base, ou talvez até mesmo dois, hein? Vamos ver como é que fica no futuro aí, mas eu acho que tá muito assertivo, né? Mandar o Tolói e também o Luan embora. E pra vaga do Luan, vem ninguém menos do que um fenômeno, tá? Anote as minhas palavras. O São Paulo está considerando o Matheus Ferreira volante para o lugar do Luan. De tudo que eu enxerguei desse Matheus Ferreira até hoje, ele não é a posição clara ali do Luan. O futebol moderno que obriga o Luan a avançar muito, como é o caso de Bobadilha, Danielzinho, que você não vê quem que é o primeiro volante, você mal sabe, né? Os caras, eles vão lá pra frente jogar lá. O Pablo Maia, a última boa fase que ele teve no São Paulo, uma das melhores, não a última boa foi com o Dorival, mas uma das melhores foi com o Rogério Ceni, quando ele se mostrou quase que um artilheiro, fez aquele gol de placa no Inter, ele fazia alguns gols que ele chutava de fora da área. Então o Pablo Maia, no seu momento de mais glamour, de mais glória no São Paulo, ele foi um volante que saiu muito pra chutar lá na frente. Dito isso, o primeiro volante hoje do futebol moderno, ele é um cara que prioritariamente sai pra jogar. Dito isso, Pablo Maia tá ali ainda, vai ficar, mas precisa de alguém com as características de Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. E aí que entra o Matheus Ferreira. Matheus Ferreira é um volante que veio da equipe do Vasco e o São Paulo contratou lá na equipe de base mesmo. Ou seja, o São Paulo é o clube formador do Matheus Ferreira. O São Paulo jogou com ele as copinhas aí sub-20, as copinhas intermediárias antes de chegar no profissional, e agora quando o cara chegar, ele vem pra fazer história. Ele vem pra brilhar e o São Paulo tá fazendo muito bem. Não trouxe o Alan, volante do Flamengo, que acabou no Corinthians, não trouxe o Richard, que teve uma sondagem, tá lá no Internacional ainda, e não trouxe, e mandou o Alisson embora, e agora deve mandar o Luan embora também, mostrando que aqui tem categoria de base sim, e é muito bom de pensar, é muito maravilhoso, tomara que o São Paulo realmente consiga dar super certo. Jorginho tá muito conceituado ali dentro. E o Matheus Ferreira também. Seria um trio de volantes, Pablo Maia, Jorginho e Matheus Ferreira, todos eles vindo da equipe de base do São Paulo e formando o que seria os substitutos mesmo desse esquadrão formado por Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio? Sim ou com certeza? Eu tô ligado que é com certeza. O Rui Costa deu uma entrevista, o diretor de futebol de São Paulo, né? Ele deu uma entrevista falando que a Sul-Americana é pra ganhar mesmo, que o São Paulo considera que tem que ganhar a Sul-Americana, que é uma das mais difíceis de todos os tempos e que o São Paulo quer ganhar. Eu acho assim muito absurdo. Tudo bem, se ganhar a Sul-Americana, vocês vão ver que é o primeiro a comemorar aqui seremos nós, né? Eu, vocês, vamos comemorar. Agora, tendo um Brasileirão pra ganhar, tendo uma Copa do Brasil pra ganhar e o passado do Dorival Júnior demonstrando que nada é impossível, aliás, era pra ter ganhado uma Sul-Americana ali com o Rogério Ceni, não fosse aquele jogo fatídico contra o Del Valle, o São Paulo jogou pra ganhar e merecia ganhar. Tomou os gols ali, mas o Caleri não fez alguns, o Rogério fez umas lambanças. O normal era o São Paulo ganhar do Del Valle. Então, a Sul-Americana realmente é um título mais fácil, sim. Agora, o Dorival mostrou que ganhar uma Copa do Brasil não é impossível. E ganhar um brasileiro para o São Paulo, que é hexa, estamos acostumados com pontos corridos e somos o maior pontuador de pontos corridos, teria que dar uma reforçada ali. Pena que o São Paulo acho que realmente vai dar umas poupadas meio absurdas, como tivemos ontem uma poupada, quase chega. Tem Copa do Mundo esse ano, por que que estamos jogando só o brasileiro e poupamos ontem o Lucas Moura, Luciano, Lucas Ramon? É meio maluquice, sabe? Não teve critério, pra mim isso aí é meio absurdo, mas tá tudo bem, né? O São Paulo pelo menos sabe o que tá fazendo, vamos torcer aí, se ganhar uma Sul-Americana temos que comemorar. Uma coisa que tá acontecendo agora, além do Pedro Ferreira, do Jorginho e também desse rapaz aí, o Matheus Ferreira. O Pedro Ferreira
meia. Matheus Ferreira, volante. Jorginho, volante. Só porque é muito Ferreira, né? É Lucas Ferreira, Pedro Ferreira, Ferreirinha, Matheus Ferreira. É muito Ferreira que joga nesse time. Mas tem um outro aí, chamado Nicolas, que é um lateral esquerdo, que jogou também naquele time do Alan Barcelos, aquele time que foi campeão da Copinha, foi campeão também da Copa do Brasil Sub-20. O time aí que teve o Rian Francisco, o Hugo Leonardo, né? Aqueles jogadores da equipe de base que brilharam muito. O São Paulo tem o Nicolas, lateral esquerdo, que, dito pelo próprio Roger Machado, ele recebeu um aviso ali de que o Nicolas também pode fazer o meio-campo. Então, no São Paulo, que joga aquele tripé, chamam de losango, né? Monta aquele tripé com o Bobadilha, Danielzinho e o Marcos Antônio, você pode colocar o Moreira pela direita e pode colocar também o Nicolas pela esquerda, segundo informações que vêm lá de dentro do próprio São Paulo. Agora, o Nicolas, ele teve uma ligação, olha, pega a visão, ele teve uma ligação do pessoal ali que decide quem são os jogadores da seleção da Suíça. Então você imagina a CBF deles lá, o presidente da CBF deles lá da Suíça, ligou aqui pro Nicolas, fizeram uma conferência para o cara ser lateral esquerdo da seleção da Suíça. O jogador, ele teve o passaporte emitido agora. Acabou de sair o passaporte dele. Então você imagina, você é um cidadão brasileiro normal aí, emitindo um passaporte da Suíça. Não tem cabimento, né? Então já tinha ali um foguinho onde tinha fumaça, certo? Aí ele tirou o passaporte da Suíça e do nada ele fez uma conference call, aquelas videoconferências, onde ele faz uma ligação, uma reunião para decidir se ele vai ou não ser jogador da Suíça. Ele já foi convocado, né, para a seleção de base da seleção brasileira, mas ele pode se naturalizar um jogador suíço para jogar na seleção da Suíça. E aí você pensa, qual time da Suíça poderia levar o Nicolas? Acho que nenhum e nem tampouco importa. Ele pode ser jogador do São Paulo e jogar defendendo a seleção da Suíça, onde ele teria muito mais assim facilidade do que numa seleção brasileira. Vimos o Lianco, né, jogar na seleção, não lembro se era Sérvia, não lembro qual que era o país do Lianco agora, mas ele defendeu outra seleção. Nós vimos outros jogadores também, ele Edson, né, que era aquele do Corinthians antigo lá, ele também defendeu a seleção de Portugal. Então você pode defender qualquer seleção, desde que você não tenha passado por ela. Não sei qual é a regra exata, mas o jogador Nicolas tá assim na idade mesmo para fechar com a Suíça e virar um jogador da seleção da Suíça. O Éder defendeu a seleção da Itália, Tolói da Itália, então é comum pra caramba. E o Nicolas, se ele for defender a seleção da Suíça, ele é o jogador que obrigatoriamente já está mais valorizado no mercado europeu. É um jogador que, quando nós tivemos notícias dele esse ano aqui, cravava-se que a Roma da Itália queria o jogador. A Roma da Itália que tem lá o Dybala, que sempre foi aqui um interesse de todo São Paulino, né? Difícil, tem São Paulino que não quer, tem São Paulino que se preocupa com as finanças. E aí tá tudo válido. Agora, um São Paulino que, se tivesse o São Paulo nadando no dinheiro, nadando mesmo, alguém fala, quer o Dybala? Duvido que algum São Paulino não iria querer, né? Agora, dá pra bater um rolo aí, ó, manda o Dybala pra cá que eu mando aí o Nicolas. Acho que não é o caso para o momento, mas assim, pensar que o Nicolas, ele pode ir pra Roma, render uma verdadeira fortuna pro São Paulo, porque ele está muito em alta nesse falatório de virar jogador da seleção da Suíça. Eu acho que nós temos um jogador premium pra render um dinheiro agora absurdo e o São Paulo tá com tudo na mão, hein? Tá dando certo, o negócio vai ficar muito bom. Mas ó, ganhar do Palmeiras é fundamental, não é verdade? Não! O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!